No penúltimo governo militar, em 1979, tivemos a reabertura política e os partidos extintos puderam novamente se formar. Nessa época, temos a criação do PT, do PMDB, do PCdoB, dentre outros seguidores da social-democracia. Em 1985, Tancredo Neves é eleito presidente, mas morre pouco tempo depois, por motivos de doença. Seu vice, José Sarney, assume a presidência. Seu governo sofre com a inflação acumulada no governo militar, que cresce pois os gastos descontrolados do governo só aumentam. No governo Sarney chegou a 200% ao ano e a 2.700% ao ano no governo Itamar Franco, antes do Plano Real. Para lidar com essa inflação de 200% ao ano, Sarney decretou o congelamento dos preços no comércio. Nesse tempo, tivemos o regime socialista estabelecido. As pessoas tinham dinheiro, mas não conseguiam encontrar os produtos para comprar, e por isso o plano fracassou. Ainda em seu governo, no ano de 1986, Sarney promove uma nova Assembleia Constituinte, que será composta por 518 constituintes. Eles trabalharam por 1 ano e 8 meses e em 1988 a Constituição foi promulgada. Nossa atual Constituição é chamada de Constituição Cidadã, porque na época houve uma grande participação popular. Foram entregues mais de 30.000 sugestões de mudanças, porém 7 foram selecionadas e apenas uma aceita. Então até que ponto seria cidadã? A Constituinte foi um ringue de briga política e o resultado foi uma Constituição toda remendada, juntando ideias de várias constituições brasileiras e estrangeiras, tendo em seu âmbito uma gama de princípios que se conflitam. Foi votada por políticos despreparados, idealistas de esquerda, partidos socialistas de vários níveis, emergentes do período pós-ditadura, que se reestruturaram após a reabertura política em 1979, com o slogan da social-democracia. Esse cunho social da Constituição se tornou um fato de aspirações românticas desconectadas da realidade. Seu texto garante vários direitos sem condições práticas de se tornarem real, seja na educação, saúde ou segurança pública. No nosso país, o combate à desigualdade social é feito pela garantia dos direitos do trabalhador ou com a distribuição de dinheiro. Essas medidas agradam o povo sem consciência das consequências e garantem votos aos políticos. Porém, se há o interesse em melhorar a condição de vida da população, o caminho é a ciência. Que, na verdade, quando se fez esse desenho de regimento, o Fernando me encomendou um trabalho desse negócio. E eu fiz o seguinte, uma coisa meio cretina, mas é verdade. O Senado tinha publicado uns livros de constituições ocidentais, que eram marrons, e as constituições orientais, que eram vermelhas. Eu peguei uma tesoura e recortei todos os títulos e capítulos das constituições essas aí. Botei no chão do apartamento e fui botando pilha. Então, título tal, pum, título tal, pum, título tal. Aí eu cheguei a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte. Nós tínhamos títulos que se repetiam em todas as constituições. Então eu chamei aquilo de matérias, temas intrinsecamente constitucionais, usando uma linguagem tomista. Depois tinha alguns títulos que se repetiam na maioria das constituições. Então eu chamei essas matérias de relativamente constitucionais. Há outras que se repetiam em um número inferior ao número total da metade dessas constituições. Eu chamava de matérias relativamente não constitucionais. E tinha títulos que não repetiam em nada. Eu chamei matérias idiosincrasicamente constitucionais. Aí pegamos esse negócio, dividimos em 8, o Fernando escolheu os 8 títulos, aí se fez um cálculo, separou os números de deputados que não deveriam, senadores que não deviam participar disso. Nesse cálculo, nós depois calculamos o número de comissões, 8 comissões, eram compostas de 60 membros, 63 membros, sendo que cada comissão se compunha de 3 subcomissões. E aí cada um recebeu um papel vazio, um papel em branco, título tal. E aí começou um processo complicadíssimo, porque todo mundo queria botar tudo lá dentro. E aí tem um problema. Era mais fácil, como ainda é mais fácil você aprovar uma Constituição do que aprovar uma lei. Ou seja, todos os lobbies estavam lá dentro. A gente tinha um dia que começava às 8 da manhã e terminava à meia-noite, 1 hora. E fechado dentro do plenário.
No projeto de regimento interno que foi aprovado, que o Fernando Henrique foi o relator e eu fui lá o amanuense dele, o escreviente, o Fernando, você tinha subcomissões e comissões. E os membros da comissão e da subcomissão seriam escolhidos pelos líderes dos partidos, na Constituinte, seriam indicados pelos líderes do partido, não seriam eleitos, e o presidente da comissão e o relator da subcomissão e da comissão, e também o relator da comissão e o presidente da comissão, porque cada comissão tinha 3 subcomissões, eles seriam indicados pelo líder do partido. Aí o Mário indica para compor as presidências e as relatorias à esquerda do PMDB, para tentar, digamos, desqualificar a afirmação de que ele tinha sido eleito por uma negociação que ele teria feito com o Sarney, que não era verdade, mas o Sarney é que resolveu mandar votar nele. E aí o que acontece? No modelo que se montou, quando terminasse o trabalho das subcomissões e depois das comissões, elas produziam 8 textos isolados, que eram os títulos da Constituição. Depois, o relator geral, que no caso é o Bernardo Cabral, juntava os 8 textos e produzia o texto, digamos, o somatório dos textos produzidos pelas comissões. Era um monstro, tinha 500 e tantos artigos, era um negócio que todo mundo se repetia naqueles... Aí, esse pessoal ia fazer a comissão de sistematização. Quem é que compunha a comissão de sistematização, que era a comissão última, antes do plenário? Eram os relatores e presidentes das comissões e subcomissões e os 40 e poucos deputados e senadores que tinham sido excluídos da composição dessas subcomissões, que ficavam aguardando, que eram os líderes partidários, etc. A composição da comissão de sistematização ficou à esquerda do plenário. Ou seja, a posição política e ideológica da comissão de sistematização era uma minoria que estava à esquerda da maioria do plenário. E aí deu a grande chamada crise do regimento. Por isso foi o PFL, na época, e também um setor do PMDB, criaram o que se chamou Centrão. Que era a tentativa de derrubar os textos da comissão, o que nós tínhamos aprovado desde trás. Paralisou a Constituição, a Constituinte, tivemos que ceder, porque eles tinham maioria na época, alterou-se o regimento, admitiu-se emendas, além de outras coisas, admitiu-se emendas substitutivas de títulos e de capítulos e o destaque para votar em separado. O Centrão apresentou emendas substitutivas de todos os títulos, os 8 títulos da Constituição, fazendo uma Constituição nova, ou seja, desprezando o trabalho da Comissão de Sistematização. Aí, na discussão, o Mário Covas e o Fernando Henrique participou desse troço, dessa discussão, decidiram que era melhor a gente fazer guerra de guerrilha. A liderança do PMDB decidiu não aprovar o texto da Comissão de Sistematização e aprovar os textos do Centrão, cada substitutivo de cada capítulo de títulos da Constituição. E eu fiquei encarregado, junto com o Brito, de fazermos os destaques. Na disputa política do plenário e na votação, nós queríamos reconstituir o texto da Comissão de Sistematização, aprovando destaques ao texto da Comissão de Sistematização para incluir no texto do Centrão. É isso que nós chamamos de guerra de guerrilha. Ou seja, votar briga por tudo. Então, por isso é uma das causas, inclusive, do tempo que se tomou nesse processo de votação. Era um processo de construção, de tolerância, ou seja, a gente tinha a percepção de que a regra era a humildade no processo da construção. Parece que nesse momento da Constituinte, você e eu, nós todos participamos de um passo a mais na direção que vinha vindo de antes. Ou seja, como é que você, pensando no país, faz com que as forças antagônicas não se dividam, não dividam o país? Você vê que isso aconteceu na questão das diretas já. Né? Primeiro que nós unimos toda a esquerda, centros, até mesmo setores da direita, a favor do voto direto. Né? Depois, mesmo que não houvesse negociação no sentido de um conversar com o outro, né? Implicitamente estava havendo um jogo, né? Para permitir que houvesse um resultante positivo, uma convergência. Acabamos aceitando até o colégio eleitoral, num certo momento, e derrubamos o regime por esta via. Né? Dá a impressão que você tem uma série de pactos sucessivos não declarados. A Constituinte foi um momento em que o Brasil pactou também.
E você foi peça vital enfim, em ser uma espécie de dobradiça para permitir que esse pacto funcionasse, porque a porta abrisse. Acho que esse foi o nosso papel o tempo todo lá na Constituinte. Eu creio que... Tem razão, Fernando. Eu acho que você tinha duas posições antagônicas, que, na verdade, não estavam lá para produzir resultados, estavam lá para produzir posições. E o que nós tínhamos o compromisso, e que você tinha isso, o doutor Ulisses também, era construir, mesmo que isso pudesse importar algum recuo nas convicções que você tinha. E você construía com isso a superação do conflito, porque você concedia dos dois lados e acabava avançando. De alguma maneira, as posições extremas eram mais declaratórias, para produzir impasse. Né? Era para ser ouvidas. Para ser ouvidas. E nós tínhamos que fazer com que o processo andasse. Exatamente. Isso foi assim nos diretas já, isso foi assim na Constituinte, isso foi assim pelos tempos, até no impeachment, né? Que a coisa foi sendo levada com jeito. Né? O que era importante é que tinha um grupo, e você era um dos líderes disso, que exatamente sentia que aquilo era um momento de um processo histórico que teria um avanço lá adiante. E que se nós não avançássemos naquele mínimo para superar aquele conflito, você não conseguia cumprir um processo naquele momento histórico para depois assegurar a formação do outro. E nesse sentido, a posição do Ulisses foi sempre fundamental. Porque, embora o Ulisses fosse o homem que partia para o confronto, ele era capaz de partir para o confronto, o Ulisses partia para o confronto, na verdade, ele também sabia o limite do confronto. Né? E isso é muito difícil, isso é o verdadeiro jogo do Estado, do homem de Estado, não é? do politiqueiro. Não está interessado apenas em coisas menores, está pensando mais adiante, pensando na construção do país, etc, etc. O Ulisses foi fundamental nisso. Lembra-se que não teve espaço para um avanço na ordem econômica. Exatamente porque o PNB não queria discutir nada. Nós recuamos para 1950. Nós recuamos em 1950, porque ficou aquela ideia, Brasil, economia isolada, autárquica, etc, etc, e monopólica. Né? E aí não havia espaço nenhum para discussão. Não. O Passarinho fez um discurso contra, como é que chama? Aquela questão de concessão de risco. Contrato de risco. Contrato de risco. E aquilo mudou o Congresso, porque o próprio Passarinho, que se dizia que era uma pessoa mais, enfim, aberta para esse tipo de questão, vai lá e fez um discurso contra, porque era o nacionalismo exaltado, e nós todos cantávamos o hino nacional depois, né? A gente aprovava coisas que amarravam o país e cantávamos o hino nacional. Né? E o Jarbas, o Passarinho, naquele caso, ele espelhou, ele, digamos, verbalizou o espírito nacionalista dos militares. Dos militares. Outra questão. Você tem alguma memória sobre a convocação mesmo da Assembleia pelo Sarney? Isso eu me lembro. Lembra-se o seguinte, o Sarney manda a emenda constitucional, a proposta PEC, porque é Brasil, né? Então o Brasil é um processo de transição curiosíssimo. O que aconteceu? E aí os juristas entram em pânico nesse negócio, tentam encontrar um discurso. Por quê? Porque a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada com base numa emenda constitucional à Carta de 69, para desfazer a Carta de 69. Então, aquilo que se chamava poder constituinte originário dos Constituintes de 87, era um poder constituinte que tinha sido outorgado por uma emenda votada pelos constituintes derivados eleitos em 82 e 78. Senadores e deputados. É um fiapo de legitimidade. Então enrola. Bom, mas qual é que é essa emenda? O projeto do Sarney foi para a Câmara e foi nomeado relator na Câmara, relator no Congresso, o Flávio Berrenbach. E o Flávio faz um texto, uma substitutivo, em 1985, ele faz um substitutivo, criando aquele negócio da constituinte soberana que a OAB queria fazer, exclusiva, soberana, etc. E faz um substitutivo, deu uma enorme confusão, eles rejeitaram o substitutivo e aprovaram o texto da convocação feita pelo Sarney. Impuseram, porque o Sarney tinha razão. Esse negócio de constituinte exclusiva, vai botar o quê? Jurista para fazer a Constituição? Não funcionaria. A Constituição é um pacto nacional, não é uma questão, jurídica. Por fim, o governo Sarney terminou fracassando na área econômica. O próximo presidente eleito é Fernando Collor de Mello. Collor governou por 2 anos até ser impedido e condenado por corrupção.
Seu vice Itamar Franco assume a presidência. No governo de Itamar, a hiperinflação chega a 2.700% ao ano. Ele nomeia Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, que, logo após, iniciou o Plano Real. Essa decomposição moral do país é culpa de toda essa elite uspiana. Quer dizer, da USP é uma organização criminosa empenhada, tá certo, em criar um Brasil comunista através de uma estratégia ardilosa, maligna, baseada na mentira e na engodo. A unidade profunda estratégica de PT e PSDB foi formada em cima do total ludíbrio da população durante 20 ou 30 anos. Quer dizer, esse negócio de esconder o Foro de São Paulo, esconder as ligações de uma Farc, etc, etc. Você não pode conduzir a política de um país inteiro baseado na mentira o tempo todo. Isso enlouquece o país. Quer dizer, a degradação moral do país é por causa disso. Essa gente, PT e PSDB, vem da mesma origem, é tudo aquela turminha da USP. Isso está combinado há 40 anos, há uma estratégia comum. Essa famosa estratégia da tesoura, você tem um partido comunista e um partido social-democrata, e eles ocupam o espaço inteiro, eliminando a possibilidade de uma oposição conservadora, liberal, etc, etc. Mas se houvesse um governo Serra, significaria a liquidação dessa democracia. Né? E cria-se uma direita e uma esquerda, quer dizer, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda, assim como na União Soviética. Né? A esquerda era Trotsky e a direita era Stalin. Né? Isso é uma receita de Lenin que jamais falhou. Você não precisa de um partido, você precisa de dois. Pelo menos dois. E adotaram isso no Brasil. O Fernando Henrique sempre confessou que era um estrategista gramsciano, aliás, se gabava de ser um estrategista gramsciano muito melhor do que os do PT. Se você estudar o Gramsci assim, com realismo, em que consiste a política do Gramsci, a estratégia do Gramsci? Consiste em seguinte, não se fala mais em socialismo, esquece a palavra socialismo e mete-se, né, valores socialistas em tudo quanto é lugar, sem nome. Mas todo mundo vira socialista sem saber. O que é isso aí? Isso é um estelionato. O Gramsci é um sistematizador do engodo. Uma das pessoas mais baixas, desprezíveis que já existiram, entre as pessoas famosas do século XX, talvez ser o mais desprezível e baixo. E, por isso mesmo, tem fama de santo até na esquerda. E todo mundo é obrigado a puxar o saco. Bom, eu, como muitos outros, né, brasileiros e latino-americanos que acompanhamos as lutas dos nossos povos, né, tenho a maior simpatia pelo MST e acho que o MST é o maior movimento popular no Brasil e na América Latina. O que significa Fidel e a Revolução Cubana para o futuro da humanidade? Desde a eleição de Chávez, de Lula, de Tabaré, de Kirchner, de Morales. E tudo isto é reflejo da Revolução Cubana. Se não houvesse Cuba socialista em América Latina, possivelmente nossos pueblos não iam ter uma referência importante de que um outro mundo é possível, como é o lema do Fórum Social Mundial. Invasores sem terra enfrentaram seguranças dos dois lados. Todos estavam armados. Armados com espingardas, revólveres, facões e pedaços de pau, os sem-terra destruíram um carro que bloqueava a estrada. Não há poder perto do poder armado, meu Deus do céu. Se o MST quiser tomar a Organização Globo, toma em 10 minutos. Põe os caras de lá para fora, tapa. Não há poder acima do poder físico, do poder da agressão física. O único poder que existe é o poder de matar, o resto não é propriamente poder. E quem está com o poder de matar, 100%, é a esquerda nacional. Você tem não só os órgãos do Estado que estão na sua mão, mas a militância treinada, adestrada, violenta e armada, e mais essas organizações criminosas que estão, através das Farc, têm essa parceria com o governo petista. O MST inteiro está recebendo esse treinamento. Recebendo com o quê? Com o dinheiro do governo. Eu me lembro, faço uma comparação, quando eu me formei, meu pai era advogado, eu sou advogado, e meu pai trabalhava com uma máquina de escrever Remington, né, que pesava uns 7 quilos.
Qual era a tecnologia? Qual era a produtividade? Apertar uma tecla que impressionava um tipo metálico numa fita com tinta que fazia a letra chegar no papel, ou seja, um computador que já vinha com impressora dentro, né? Isso é uma piada que eu vi outro dia, achei maravilhosa. Pois bem, eu quando me formei, 20 anos, 30 anos depois do meu pai, ganhei uma Olivetti Lettera 22, é o novo, né? Então a minha maquininha pesava 2,5 kg, mas qual era a produtividade dela? Apertar uma tecla, impressionar um tipo metálico que impressionava uma fita com tinta que fazia a letra aparecer no papel, ou seja, rigorosamente a mesma. E 20 anos depois o que mudou foi a portabilidade. Meu pai, se quisesse levar a máquina para algum lugar, tinha que ir com um carrinho de mão, e eu na mão, pura e simplesmente. Não é mais assim. A diferença entre um Pentium ou um Celeron quad-core para o último estágio hoje é de 6 meses. Todo mundo está informado do iPhone 7 e quer referir o seu padrão de realização, né, a essas referências iconográficas de consumo. Isso é um grande equívoco que não vai dar para continuar, mas por enquanto deixemos isso aí para outro momento a gente refletir, mas é uma reflexão que temos que fazer. Mas o fato é que o velho modelo de tanto isto morreu. E ao morrer, produziu seus escombros. Qual foi o grave escombro? Nós tínhamos uma ditadura, não tínhamos democracia, por isso que democracia é um valor. E mesmo nós outros que estávamos em oposição à ditadura, não douramos a pílula, jamais reconhecemos que a variável de petróleo mudou, que a variável do custo de carregação da dívida mudou, que a variável da sofisticação tecnológica mudou, porque o consenso possível entre nós era dissolver a ditadura. Portanto, tributaríamos a ela, lá como cá, todas as mazelas, problemas e gravidades da complexa questão brasileira. E fomos ao poder. E o poder não muda a realidade. O que acontece? Fomos ao poder na redemocratização com Tancredo, tragédia Sarney. Quando chegou ali, o custo de não equacionarmos os escombros do velho modelo veio se pagar em inflação. Que no mundo inteiro e nos manuais de economia, isso é outro assunto que eu tenho provocado nas academias fora do Brasil e aqui, o Brasil não é para amadores, nem mesmo para profissionais de antolhos nos modelos literários, nos modelos acadêmicos e tal. Por quê? Porque não há precedente na história da humanidade de um surto inflacionário que chega a 84% num mês, que não tenha provocado em meros meses, no máximo ano, rupturas e transações que logo contra esta inflação conjuraram consensos. No Brasil nós tivemos 3 décadas e meia de superinflação. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário dos manuais de economia e da experiência tradicional dos economistas, a inflação não é uma doença da moeda. Foi, na verdade, um tributo não consentido, selvagem, porque nós criamos a correção monetária, nós outros que detínhamos algum excedente de poupança, protegíamos esse excedente na correção monetária, mesmo a mais ridícula na cadeia de poupança, fora os overnights e as Selics e como é CDIs e renda fixa, etc, etc. E o povão, lá como cá, pagava o preço de comprar 1 quilo de feijão no começo do mês, e pagar o preço nominal do fim do mês, o salário sem mudar. 3 décadas e meia. E nós chegamos então a uma ruptura. Foi o Plano Real. O Plano Real, que eu tive orgulho e honra e tenho até hoje de ter ajudado a fazer, era muito sério, muito bem intencionado, mas era um truque. Porque o problema era de modelagem econômica e nós não tínhamos energia política nenhuma, né? Collor caiu, Itamar Franco assume, crise de anões do orçamento, Congresso desmoralizado, escândalo dos anões da... Veja bem, eu era governador do Ceará, eu tenho muita raiva de viver testemunhando essas coisas. Eu era governador do Ceará e houve um dia que a Polícia Federal, com ordem judicial, invadiu a casa de um diretor de uma empresa antiga que existia no Brasil, chamada Norberto Odebrecht. Essa Norberto Odebrecht foi preso lá e tinha um disquete. Vocês sabem o que é disquete? Não, as meninas não sabem, nas senhoras e senhoritas. Disquete era uma mídia antiga que existia, que substituía pendrive e CD-ROM, etc, etc. E pegaram um disquete da Odebrecht com o nome de uma lista de políticos que estava na sacola das propinas da Odebrecht. Não muda nada.
Não muda nada. Eu era governador e o país amanheceu inteiro na ponta dos pés para saber quem estava e quem não estava na lista do Odebrecht. Vocês acreditam nisso? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? E aí, enfim, saiu a lista, um bocado de gente foi, não sei o que, papapá, não aconteceu nada, né? Naquela época não era o dono que ia para a cadeia, era um executivo, agora até melhorou um pouquinho, que é mesmo arbitrariamente o dono é que está na cadeia. Penso que é arbitrariamente, na contramão de todo mundo, porque eu tenho uma formação jurídica. Ninguém pode prender alguém por um ano com prisão temporária. Enfim, não que o cara não seja culpado e não mereça, eu acho que é culpado e merece. Só que juridicamente não é assim que se faz num país civilizado e nós estamos indo para a barbárie completa. E a internet deu voz a uma legião de imbecis que de tudo entendem de forma rasa e de forma absolutamente grosseira. Basta a gente abrir a internet, o Facebook, está todo mundo falando de como é que deve ser isso, como é que deve ser aquilo, assuntos complexos que já estão pacificados na literatura, na experiência internacional, e aqui é todo mundo, garotos, Ministério Público, como é que pode? Esse Congresso, para mim, é dominado por um partido de ladrões que está aí para roubar e para garantir a impunidade, ponto. Agora, dito isto, o Congresso vota lá uma merda dessas que estão votando todo dia, e um grupo de garotos do Ministério Público Federal anuncia numa entrevista coletiva que se o Congresso não votar atrás daquilo ali, eles vão não fazer mais a brincadeira da Lava Jato. Você veja um negócio desse, eu estou ficando velho, não é possível. Eles estão anunciando que vão para a prevaricação e estão dizendo que o Congresso Nacional, onde teoricamente está a representação suprema do interesse popular, ainda que seja essa desastrada conjuntura que nós temos, tem que voltar atrás numa deliberação, senão eles não vão cumprir mais a tarefa espetaculosa da solução da lavoura, que é a Lava Jato. Isso aqui é apenas um parênteses, vamos voltar ao modelo que eu prometi que ia ser sereno e equilibrado hoje, né? Mas, rapaz, eu estou preocupado com o nosso país, não é pouco não. O que era o real? O real era o seguinte, nós tínhamos o velho modelo morto. Isso basicamente se apresenta num desequilíbrio das contas do Brasil com o estrangeiro. Não resolvido, você faz a inflação ser uma equação fiscal não consentida para suprir esse desequilíbrio. O que é que nós fizemos? Levantamos a taxa de juros para o planeta, lá para cima, para a estratosfera, para cumprir 3 tarefas. Primeira tarefa, prevenir a explosão da demanda, porque se a inflação era um tributo, e eu ia encerrar a inflação do dia para a noite, imediatamente esta renda usurpada pelo Estado se disponibiliza para o conjunto da sociedade consumidora, que com razão, acreditando que aquilo é só pagar a eleição, vai overnight para o consumo. E a base produtiva estrangulada em 10, 30, 20 anos de estagnação e de baixíssima taxa de formação bruta de capital, não tem o tempo necessário para repor. Então, cruzado novo, cruzado não sei o que, nos deu essa lição, então vamos fazer a prevenção da explosão da demanda via dissuasão da demanda agregada. Os manuais de economia não sabem o que é um cartão de crédito 6 vezes sem juro. Tenta fazer uma compra no mundo externo brasileiro, 6 vezes sem juro no cartão de crédito, quer dizer, pardon me, não compreendo, explain me please. Je ne comprends pas, em qualquer lugar do planeta, não sei em japonês. Ninguém tem isso. Ninguém sabe que a Casa Bahia, que o Ricardo Eletro no Brasil, não são lojas de eletrodomésticos e móveis, são bancos que arbitram o seguinte fato real derivado da concentração de renda. O cidadão não tem renda para ter um micro-ondas. Se for renda versus padrão de consumo, o cidadão não tem. Mas se eu superfaturar o micro-ondas 3 vezes e picar o valor disso em 36 vezes, a renda média do cidadão cabe à prestação. Portanto, ele compra. Então não adianta nada encarecer juro no Brasil, porque aqui é um fenômeno distinto do mundo, em que o cidadão não compra porque o juro é alto ou baixo. O cidadão compra se o Ricardo Eletro bota uma prestação compatível com a renda média dele. Portanto, os efeitos de juros sobre demanda agregada no Brasil têm que ser relidos à luz da nossa realidade, que esses imbecis não querem fazer, e os que ganham dinheiro sabem fazer muito bem. Então, nós levantamos a taxa de juros com essa finalidade. A segunda finalidade de levantar a taxa de juros é que nós íamos substituir para os bancos, lá como hoje, a rentabilidade do giro inflacionário
por uma taxa, que ia acabar por uma taxa de juros que lhes pagava o balanço. Compreendem? Então é o seguinte, a taxa de juros vai substituir a inflação. Ó, segura aí, a inflação com que vocês ganham uma montanha de dinheiro vai sumir. Para vocês não quebrarem durante uma transição, nós vamos botar a taxa de juros lá em cima e a rentabilidade de vocês fica garantida, menos pela inflação e agora por uma taxa de juros real dessa altura estratosférica. E a terceira razão, chave de compreensão do nosso momento, inclusive para o bem neste ponto, é que o Brasil estava quebrado. O Funaro tinha feito uma moratória, fizemos discurso, mas na verdade nós zeramos as nossas reservas. Nós tínhamos um fluxo para pagar de dívida externa e tombamos sem um centavo para pagar. Resultado, botamos a taxa de juros lá em cima, lá como cá, na data com uma razão objetiva, que era fazer entrar no Brasil overnight, arbitrando ganho especulativo globalmente, uma montanha de dólar. Para quê? Para a gente anunciar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e o mercado evidentemente não acreditaria, a não ser que a gente tivesse dólar para bancar, né, o ataque especulativo que acontecesse. Isso é a chave do real. Tirante a URV, que foi uma inoculação de um hiperindexador para todos os preços relativos se atualizarem diariamente, nada mais original, nada é original no plano real. Só que tudo isso era uma iniciativa precária. Nós íamos fazer isto, debelarmos a inflação, renovarmos o poder político do país, elegíamos um presidente forte, e esse presidente forte promoveria imediatamente a substituição dessas precariedades por um conjunto estruturante de reformas que resolvesse a equação do colapso do modelo nacional de desenvolvimento brasileiro. O nome desse camarada é Fernando Henrique, deu tudo certo, só que ele chegou lá e trocou um projeto nacional por um projeto de poder. Não propôs uma única reforma, a não ser uma hostil ao povo brasileiro, que foi na Constituição desagregar, quer dizer, ressegregar o conceito de empresa nacional, de capital nacional, para fazê-la igual às multinacionais, o que nenhum país do mundo faz, e tem consequência prática. Por exemplo, as políticas do BNDES não podem selecionar o empresariado nacional. Por exemplo, as políticas de ciência e tecnologia e propriedade intelectual não podem segregar a empresa nacional, porque o senhor Fernando Henrique, cumprindo o ideário que lhe mandou fazer o senhor Bill Clinton e os norte-americanos, e eu sei bem o que eu estou falando, fez a pior legislação que o Brasil tinha. Todo mundo sabe no que deu. Para a gente chegar... Mário, você me adverte, cadê a menina do papel aí? Porque eu estou me apaixonando pelo auditório. Tá bom. Então, não, é melhor fazer quando estiver faltando 10, porque aí eu tenho um tempo de arrematar, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil manipulou o câmbio, e aqui cabe um parênteses. Qual é a chave de inteligência do real? Nós aprendemos com os experimentos passados que não funciona tabelamento e congelamento de preço. Por quê? Vamos pegar a cadeia produtiva do paletó aqui. Lá no passado ele foi caroço de algodão, foi fio, foi pano, foi tingimento, foi tecelagem, foi confecção, foi moda, foi comércio. Quando a gente congelava aqui, em algum momento a gente pegava o último preço aqui da véspera do congelamento, cheio, no reajuste, o primeiro preço já defasando, e o segundo preço amanhã, que ia corrigir, no fundo do poço. E aí, resultado, você desfez todas as cadeias produtivas, o país colapsava, e havia fila ágil, desabastecimento, e assistia aqui a negada fechar supermercado e cantar o hino nacional elogiando o Sarney. Ah, meu Deus, eu me odeio de ser testemunha dessas coisas. Eu vi isto com os meus olhos, que a terra há de comer. Fiscal do Sarney, um bocado de gente foi nessa e tal. Porque o Brasil precisa se compenetrar que o céu não é perto. Pois bem, com o câmbio, a gente fazia diferente. Nós percebemos que o câmbio é um preço relativo, entendam isso para hoje. O câmbio é um preço relativo que intervém em todos os preços relativos da economia, imediatamente ou logo em seguida. Primeiro, nós temos uma economia extremamente fragilizada em relação à nossa indústria. Quando o Brasil cresce 2%, o buraco em manufaturados do comércio exterior brasileiro é de 130 bilhões de dólares. Repare bem, meu companheiro da FIEC, o Brasil está se desindustrializando e o nosso modo moderno de consumo, nossos confortos, a nossa expectativa de referências de sucesso social são referidas a um padrão industrial que o Brasil crescentemente não tem. Todos os eletroeletrônicos,
todas as fibras, todos os meios de diagnóstico médico, a química fina quase toda, enfim, tudo de telecomunicações, de novos materiais, tudo é importado. Cresceu 2 pontos, o buraco em manufaturado é 130 bilhões de dólares. Aí nós chamamos o agronegócio e a mineração para pagar o buraco. Só que os dois estão aí com 89, 90 bilhões de dólares de superávit, que já não pagam os 130. E ainda tem que carregar nas costas a satanização da dona Marina, não é, que, querendo ser presidente do Brasil, escolhe esculhambar o agronegócio e a mineração, satanizar, fazer o Satanás ser pouco parecido com o agronegócio, que basicamente está carregando o país nas costas e pagando nossos luxos. Não que eu os autorize a abuso, mas é preciso achar o ponto de equilíbrio nessas questões se nós tivermos compromisso com a realidade do nosso país. 124 bilhões de dólares de déficit no manufaturado, entre o que o Brasil industrializado exporta e o que o Brasil industrializado, o Brasil importa de industrializados, e isso está se agravando. Não pode crescer o Brasil por causa disso. Resultado, nós resolvemos controlar o câmbio. E aí o Fernando Henrique manipulou para fins de reeleição. Eu fui anticandidato a presidente da República denunciando isso, porque eu vi, quando ele traiu, eu rompi. Ninguém entendeu nada e a minha vida tem sido assim. Rompi, fui escrever, fui esculhambar, fui morar no estrangeiro, fui recebido como estrangeiro no Itamaraty brasileiro do senhor Fernando Henrique Cardoso, porque eu estava contando a verdade que eu sabia, porque eu ajudei a fazer o plano real. Pois bem, não deu outra. Olha o Brasil como não muda nada. Em 1999, em janeiro, o Brasil arrebentou o câmbio, teve 54% de desvalorização cambial num dia, toda a banca privada acertou em cheio a virada do câmbio, o que é claramente uma informação privilegiada, e isto é que é corrupção. O país perdeu 16 bilhões de dólares numa noite, e o único banco, os bancos que perderam, que erraram o dia, foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Mark Fonte Sindam, porque o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, passou a informação falsa para o Catiola, que depois obteve na chantagem a indenização, ou seja, só o povo brasileiro pagou a conta da desvalorização do câmbio. Com a desvalorização do câmbio, a gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza. O Brasil não tem suficiência na produção de trigo, então nós importamos trigo com dólar. Se a gente precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de trigo, e precisamos agora comprar o mesmo dólar de trigo com R$ 4, o preço da pizza e do pão sobe. A gente não compra dólar, mas o povão anda de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é óleo diesel. O Brasil, nessa estupidez ideológica, resolveu ser um exportador bruto de commodities, nesse caso petróleo, barato, e comprar derivados caros em dólar, que nós não emitimos. Resultado, se a gente precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de diesel, e precisamos de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço do diesel sobe, impacta o preço das passagens. A química fina, a gente toma remédio, a gente vai no dentista, os materiais, os meios de diagnóstico médico, tudo importado. Em 2013, quando nós fizemos a lei de partilha, na verdade foi feito lá atrás, eu ainda era deputado, ajudei, nós vendíamos um barril de petróleo por $110. Com a crise de 2008, seu rebatimento na Europa e na China, o que aconteceu? Só para dar exemplo nesses dois preços relativos. O preço do minério de ferro, $190, despencou para 38. Vizinho ao custo de produção do benchmark global que éramos nós no Brasil, a CSN. Nosso custo de produção, 35. Toda a mineração média e pequena do mundo quebrou. O petróleo, que era $110 que nós vendíamos, caiu para 30. Só para vocês terem uma ideia, o custo de produção na escala da época, que agora estamos ganhando escala, então é um crime que estão fazendo, entregar o pré-sal para estrangeiro na hora que a gente começa a hora da onça beber água. Mas quando nós começamos a lei de partilha, o custo de produção de um barril de petróleo no pré-sal era $40. Vendíamos por 110, lucro danado. Caiu para 30, custo de produção acima da coisa. Agora, com o ganho de escala, nós temos agora, estão querendo entregar, aliás, assinaram já para entregar para os estrangeiros. São canalhas os que estão mandando no Brasil. Não há outra palavra para essa gente que eu conheço de perto. Fui colega do Eduardo Cunha, colega do Michel Temer, sei que são canalhas, assim, não tem absolutamente nenhum compromisso com nada de decência, de espírito público, de compromisso nacional. Eu os conheço profundamente e tenho a obrigação moral de repartir esse testemunho com quem quiser me ouvir, ainda que possa discordar das minhas opiniões.
Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu preciso te explicar por que o real é uma fraude. Esse vídeo também explica por que a poupança não é segura, por que a Bitcoin e outras moedas digitais têm valor e outras coisas importantes que você tem que saber porque você provavelmente não sabe como o dinheiro funciona. Lembra aquela sua aula que você teve na escola que explica pra você como o dinheiro funciona, o sistema financeiro, e bancos, e reserva bancária fracionária, e títulos? Então você não teve essa aula. Você realmente achou que a escola servia pra te ensinar coisas úteis? Bom dia. Mas, ok, você provavelmente não faz a menor ideia de como o dinheiro funciona, e o pior é que tem gente que acha que sabe, mas não sabe. Então assim, primeiro, o real é uma fraude. Se você tentar sacar o dinheiro que você tem economizado, você pode conseguir, mas talvez não, e toda a população não conseguiria, só uma parte dela. Ele não realmente precisa ser devolvido a você, e ele na verdade não tem valor nenhum. E o governo pode falsificar esse dinheiro quanto ele quiser e desvalorizar o seu dinheiro, e você não pode fazer nada sobre isso. Isso se chama inflação. Que é por isso que moedas digitais como a Bitcoin têm valor, porque elas são imunes à ação do governo. Porque assim, ó, eu não sei se você notou, o governo dá um serviço de saúde horrível, ele dá um serviço de educação horrível, ele dá um serviço de segurança horrível. Por que você achou que o governo faria um dinheiro de qualidade? Porque dinheiro é um produto. Você não pensa nele como um produto, mas é um produto. Por que dado que você sabe que o governo faz qualquer coisa errado, por exemplo, os Correios, você realmente esperou que ele faria uma moeda boa? É porque você provavelmente nem sabe, porque a escola não te ensinou, que existem moedas boas e moedas ruins. Você não tem dinheiro e não dinheiro. Você tem dinheiro muito bom e dinheiro muito ruim. Do lado de dinheiro muito bom, você tem, por exemplo, ouro, que é escasso, é muito difícil de ser falsificado, é relativamente fácil de ser transportado, e tem valor porque ele é aceito por uma enorme quantidade de pessoas, e ele é escasso e ele pode sempre ser trocado. Ele não pode ser falsificado muito facilmente. Muito complexo você falsificar o ouro, praticamente impossível, com testes muito fáceis. É fácil derrotar um falsificador. Ele pega o metal ali, pinta, você fala, não, pera. Você entendeu? E do outro lado você tem dinheiros ruins, como por exemplo o feijão. Não é um dinheiro muito bom porque você pode simplesmente falsificar ele, tipo o real. Que o governo faz isso, o governo federal falsificou 3 trilhões e meio desde 2005. Desde 2005 até hoje, 2015, o governo federal falsificou 3 trilhões e meio de reais e jogou eles na economia. E sabe o teu dinheiro? Dane-se, eles não ligam pra isso. O que é dinheiro? O que é uma... dinheiro é uma coisa, moeda é outra. Moeda é o que é comumente aceitado por uma região ou por uma sociedade como dinheiro. Mas não vamos entrar na tecnicalidade. O que é dinheiro? Dinheiro é um bem que você adquire, você troca coisas por ele, na expectativa de trocar ele por outra coisa. Ele não serve pra nada, ouro não serve pra nada, ele não vai dar certo. Você pode usar até como enfeite, mas não tem uma grande utilidade. Mas ele tem uma utilidade no sentido de que outras pessoas o aceitam. E ele pode ser melhor ou pior. Você tem dinheiros melhores e piores, e o que determina eles são certas qualidades intrínsecas ao dinheiro. Dificuldade de ser falsificado é uma grande, é importante. Facilidade de transporte, facilidade de divisão, esse tipo de coisa. Então você tem dinheiros melhores e piores. E o real é uma fraude, porque ele é amplamente falsificado, ele só é aceito no Brasil, e ele pode ser desvalorizado a qualquer momento, e ele realmente não vale nada, ele não tem valor troca real. Algumas pessoas aceitam ele, ok, mas não tem nenhum motivo razoável para elas fazerem isso quando tem outras coisas melhores. Você entende o que eu quero dizer? Porque assim, por que eu aceitaria real quando eu posso aceitar ouro, ou dólar, ou Bitcoin, que são moedas muito mais sólidas? No Brasil, a maioria das pessoas aceita real sim, mas porque elas são obrigadas por lei, porque o governo fala, olha... se você não aceitar o real, sabe, coisas vão acontecer, então aceita, vai, por favor. Sabe, é meio que assim que... Por isso que o real tem valor. Porque o governo coloca um fuzil na cabeça de todo mundo e fala, vocês podem, por favor, usar essa moeda? E me dá um pedaço só porque eu tenho que pagar esse fuzil, eu tô devendo ali no... Obrigado. É assim que funciona. Tirando esse fuzil, qual que é o valor real do real? Nada. Então esse é o problema. Outro problema da fraude, que é o real, é a reserva bancária fracionada. É um termo feio, calma. É o seguinte. Como é que a reserva bancária deveria ser? Como que bancos deveriam funcionar? Você vai no banco e deposita algo de valor que você não quer carregar por aí. Por exemplo, ouro. E o banco
Porque, na verdade, o governo não precisa estar envolvido nisso. Não tem nenhum motivo real porque o governo deveria fazer dinheiro. É só uma coisa que a gente acha isso, tipo justiça. Mas o banco te emite um título dizendo, olha, este título, papel, corresponde ao quilo de ouro que o cara tem depositado aqui. E você pode dividir esse título, a gente pode tirar títulos menores, cada um de 1 grama, ou sei lá, alguma coisa assim. Ou a gente pode estabelecer um número X, sei lá, 100 valores, e eles valem uma certa quantidade de ouro que está depositado ali no cofre. E para cada quilo de ouro, nós temos títulos, papéis, notas. É o real, é a notinha que você tem, é o que deveria ser. Você tem notas no igual valor que a gente tem em depósitos. Ou seja, do valor total corrente em papel, moeda, que está por aí, em moedas ou enfim, do valor total, 100% disso está economizado em ouro lá no banco. Então, se todas as pessoas quiserem falar, olha, eu não quero mais usar essa moeda, porque, olha, eu estou usando essa moeda aqui, sei lá, no Brasil, e agora eu vou viajar para a Bulgária, e eles não aceitam muito o real lá, ou esse papel que o banco emite, então eu quero pegar o meu ouro aqui, aí eu viajo lá para a Bulgária, deposito num banco lá, e tiro um certificado lá do banco búlgaro para usar lá. E todo mundo tem 100%. Isso é o que não acontece. É o que deveria acontecer, é o que aconteceu historicamente em várias ocasiões. E governos não gostam disso porque é um trampo. Porque tem um jeito de você fraudar esse sistema inteiro e não ter que realmente cuidar de dinheiro e enganar todo mundo e comprar votos e fingir que você está governando bem e colocar toda a dívida nas costas das pessoas e ninguém percebe. Não surpreende que governos gostem disso, se chama reserva bancária fracionada. Que é o quê? Você fala, ó, pera. Primeiro vamos fazer o seguinte, bota um fuzil na cabeça de todos os banqueiros e cria um banco central. O banco central é nosso. Aqui, ó. Ai, que bonito. Não serve pra nada. Olha que bonito. E é o seguinte, todos eles têm que depositar no nosso banco. E o que a gente vai fazer é que a gente tem, digamos, 1 quilo de ouro. E a gente vai emitir certificados para 3 quilos de ouro. Porque a gente acha que as pessoas não vão todas querer sacar ao mesmo tempo. Então a gente emite, sei lá, a gente tem 1 quilo aqui e emite certificado para 3 quilos. Porque as pessoas podem querer pegar esse ouro de volta, certo? Mas não todas vão querer ao mesmo tempo. Então a gente consegue emitir muito mais dinheiro. E ao invés de pagar o salário para os nossos funcionários de R$1.000, a gente paga de 3 mil. Olha quanto voto você vai ganhar com isso. Porque ao invés de ter que taxar as pessoas e gastar de maneira consciente, economizando e tomando decisões racionais, a gente pode gastar qualquer coisa, imprimir o resto, prometer que vai ficar tudo bem, e a gente não precisa realmente ter uma política fiscal inteligente ou cuidadosa. Olha que legal! Não é surpresa que os governos gostam disso. Isso tem um outro nome, se chama fraude. Se um banco comete isso, é uma fraude. O banqueiro deveria ir preso e o banco quebra. Isso é o que se chamavam corridas de banco, bank runs. Historicamente isso acontecia. Quer dizer, um banco fazia uma fraude dessas. Ele falava, não, peraí, vamos emitir... a gente tem uma reserva de 100%. Então vamos emitir assim, a gente tem 1 bilhão de reserva aqui. Vamos emitir 1 bilhão e 100. Que daí a gente dá mais dinheiro, a gente empresta mais dinheiro. E quanto mais dinheiro o governo, o banco, nesse caso, empresta, mais juro ele ganha. Certo? Porque ele empresta juros. Então se o banco fala, bom, eu tenho 1 bilhão aqui de ouro guardado. E eu tenho 1 bilhão de dinheiro a emprestar para os meus clientes. Eu queria ganhar mais dinheiro. Seria legal, né? Então eu vou criar 100 milhões, pôr na carteira de alguém. Criei lá. Anotei. Não existe em ouro. E daí eu empresto esse dinheiro para outros clientes, eles me pagam juros e eu, banqueiro, fico aqui torcendo para todos os clientes não virem ao mesmo tempo sacar. Porque se eles vierem ao mesmo tempo sacar, eu não tenho ouro para dar para eles e daí eu sou preso. Então o governo faz isso, só que daí ele fala, sabe o quê? Ele bota um fuzil na sua cara e fala, você não pode sacar. É literalmente essa a solução. Só falam, olha, seguinte, a gente tem a nossa reserva aqui. Quer dizer, é assim que funciona. Calma, tem um outro pulo do gato. Tem a nossa reserva aqui. E a gente está emitindo os títulos aqui para vocês, que são dinheiro. E vocês não podem redimir isso em ouro. Então vocês têm que trocar essa moeda. E se vocês tentarem produzir outra moeda no país, ou usar outra para fazer as trocas de vocês,
ou criar qualquer coisa, a gente prende ou mata vocês. É assim que vai funcionar, tá bom? E é assim que funciona o real. Só que o real tem mais um pulo do gato. Sabe aquela reserva de ouro? Não importa. O dinheiro que está corrente na economia nem tem a ver com uma reserva de ouro. Ela simplesmente não existe. O governo só imprime papel, joga pro ar, para comprar voto mesmo. Ó, vota e usem, senão, né, a coisa pode ficar um pouco feia. E é por isso que o real é um golpe. Ele não tem valor, ele pode ser produzido a qualquer momento como você quiser. Inclusive o governo federal faz isso frequentemente. Você é obrigado a usar ele e você não pode criar uma coisa melhor. Isso tem nome, se chama golpe. E é por isso que a Bitcoin é uma coisa muito fantástica. Porque o que acontece com o real? Digamos que o governo tem uma dívida. O que ele faz? Bom, eu preciso de dinheiro. Então eu ligo lá pro Banco Central e falo pro Banco Central emita títulos. Aí o Banco Central faz um papel lá e diz: papel puta bonitão. Vale, sei lá, R$1 milhão. O governo lhe pagará R$1 milhão daqui a 5 anos, se você me der agora 500 mil. E daí ele vai pro mercado e fala: alguém quer comprar? Alguém me dá 500 mil agora e daqui 5 anos eu te dou R$1 milhão. Ah, que legal. Esse é o título. Não é essa taxa, mas só pra você entender. E daí ele fala: opa, legal, você quer me dar 500 mil reais? Então, ó, me dá 500 mil reais aqui, mas você não precisa me dar em dinheiro. A gente anota os números lá no banco e toma. E daí, esse dinheiro é depositado em um banco. Pode ser o Banco Central, pode ser um banco público. E um banco público ou um banco privado. E esse banco, com o dinheiro que ele tem depositado no Banco Central, ele tem que ter uma conta corrente no Banco Central. Ele tem, digamos lá, R$1. Ele pode emitir 6 ou 7 reais de crédito, de empréstimo para as pessoas, de saldo negativo, de o que o banco quiser. É tudo digital, não é nada nem em papel. Não é papel, é físico, é digital. O banco vai lá e cria na conta. E com um pouquinho de dinheiro que ele tem aqui, ele cria mais dinheiro falso, que não existe, que não vale nada, e empresta para as pessoas. Isso se chama reserva bancária fracionada. E assim que o governo cria dinheiro e cria inflação. Porque, bom, agora você criou R$1 aqui de dívida, ou de algum depósito, de alguma coisa, e com isso você joga mais dinheiro na economia. Então você cria mais dinheiro. Aí você pensa: pô, mas eu tô ganhando mais dinheiro, olha que legal, a minha empresa foi lá, olha que legal, a minha empresa foi lá, tomou um empréstimo de 50 milhões, puta que legal, né? Nossa, me beneficiei muito. Aí eu vou lá, dou 2 milhões pro governo, o governo se elege, que bonito, o voto foi comprado, todo mundo achou que tá lindo, a inflação bate, o preço de comida sobe 10%, todo mundo fica meio, ué, por que será? A gente colocou o governo federal, esses dados, tá? Os dados estão, o link tá lá na descrição pra você ver. O governo federal, desde 2005 até 2015, criou 3 trilhões e meio de reais e jogou na economia. Sabe por que você tem inflação? É por causa disso. A quantidade de dinheiro na economia em 2005 era 1 trilhão, hoje é 4,5. Por isso que ele vale menos. Por isso que antes você pegava 50, ia no mercado e fazia a semana. E hoje você vai 50, entra no mercado e compra uma água. Tá, tô exagerando, mas você entendeu a ideia. É um esquema de compra de votos muito bom, é um esquema muito bom para você fingir que você está governando com qualidade, mas é uma fraude financeira. E aí tem um outro problema. E se as pessoas tentassem sacar? Porque qual que é o pulo do gato da reserva bancária fracionada? Você frauda todo mundo. Você tem um ourinho aqui, você emite dinheiro valendo 10 vezes o que você tem, e você reza para 2 caras não virem sacar. Se um sacar, você atende. Se o outro vier, ferrou. Então, se o outro vier, você tenta convencer o outro a depositar, porque daí você pega isso e dá pra ele. Isso tem nome, se chama de esquema de pirâmide. E é uma fraude também, é crime. Pessoas deveriam ir presas por isso, mas aqui no Brasil elas são ministros. E o que acontece? Você fica pensando, bom, se a galera vier sacar, ferrou. Só pra você ter uma noção, e é por isso que eu digo que a poupança é um golpe. Eu tinha colocado isso num outro vídeo, mas eu errei um número aqui e eu resolvi tirar o vídeo em última análise para refazer esse vídeo. Mas os totais, o depósito total em poupança no Brasil, só poupança, é 650 bilhões. Na verdade é 650 bilhões. Mas a quantidade de dinheiro impresso que existe, que você pode sacar, tá na casa de 250 bi.
Então, aí você fala, Rafael, faltou 400 bi. Faltou. Esse dinheiro não existe. Você não pode sacar ele. Você não pode redimi-lo em reais para depois tentar viajar para algum câmbio ou para algum outro país, ou ir para algum câmbio e tentar trocar isso por uma moeda como um dólar ou um franco suíço ou por ouro. Se todas as pessoas tentarem sacar, dos 650 bilhões, 400 não existem. E a sua poupança? Quer dizer que tem uma proporção aí, é um pouquinho mais que um terço, mas enfim, que você não vai receber. Simplesmente. De cada 65 reais lá, você vai receber 25. E os outros 40? Você não vai receber. Eles não existem. É sério isso. Eu sei que parece que você está pensando, não, mas Rafael, tem que ter alguma coisa. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Esse dinheiro não existe. Isso eu estou falando só de poupança. Aí vem ações, títulos, investimentos, saldos em outros CDB, esse tipo de coisa. Saldos das contas normais. Isso eu não estou nem incluindo o saldo das contas normais, a sua conta corrente. Não está incluído nisso. Eu estou falando da poupança. Então, peraí, Rafael, o que você está querendo dizer é que se as pessoas fossem nos bancos tentar sacar o dinheiro que é delas, a maioria delas não ia receber o dinheiro delas. É por isso que o real é uma fraude. Ele não é uma moeda de verdade. Ele não é um dinheiro de verdade. Ele não tem valor de verdade. E ele nem sequer existe em totalidade. Se você realmente precisar do seu dinheiro numa situação em que toda a nação precisa do seu dinheiro, muita gente não vai pegar ele. Pior. Lembra sobre aquela coisa de como um depósito lá atrás gera mais depósitos aqui na frente? Sobre o sistema de reserva bancária fracionada, se você tirar um depósito físico, todos esses depósitos falsos na frente têm que ser liquidados, ou eles não podem ser feitos de novo. Então, para que serve a poupança? A poupança é um fundo desses de lastro lá atrás. Tem 650 bi depositados, 400 bi deles não existem, mas enfim, o banco não leva isso a sério, ele trata como se fosse um depósito sólido de verdade, e baseado nesses 650 bi, ele empresta mais. Então, quem tirar daqui está impedindo novos empréstimos de acontecer, está impedindo novos negócios de acontecerem, está impedindo... porque não tem o lastro. E aí você tem uma coisa que se chama queda em dominó. Você tira um réu da economia, um réu físico, você está tirando o 7 da economia digital, da economia falsa, da economia fraudulenta. Aí se as pessoas sacarem tipo 100 bilhões de reais da poupança, coisas muito graves vão acontecer. Muito graves vão acontecer. Aí o que eu posso fazer sobre isso? Nada. Por quê? O governo proíbe. Porque olha o que aconteceu. Isso aconteceu na Grécia em julho desse ano. Você teve uma crise econômica lá, não sei se você ficou sabendo, e as pessoas queriam o dinheiro delas. Porque elas olharam e falaram, peraí, os bancos gregos estão quebrando, e quando um banco quebra, ele precisa pagar as pessoas que tinham depósitos lá. Mas se você está acompanhando o vídeo até agora, o banco não tem realmente esse dinheiro. Então, se o banco quebrar, meio que complicou. Aí você fala, Rafael, mas isso é um crime, isso é fraude, isso é um banqueiro filho da mãe explorando as pessoas, é esse capitalismo malvadão. Não. Por quê? Porque o banco faz isso porque existe o Banco Central, criado pelo governo, que fala, faz lá, pode fraudar os caras, imprime, que qualquer coisa, o Banco Central aqui emite dívida no nome da população, te dá o dinheiro e tá tudo bem. Isso não é capitalismo de livre mercado, isso é capitalismo. Isso é corporativismo. Isso é o que acontece quando você coloca o Estado no meio da economia. Quando você coloca o Estado no meio do capitalismo, você tem esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa jamais aconteceria numa economia livre, porque o banco não conseguiria fazer isso. Se tem 5 bancos, um deles faz isso, ele quebra e os outros tomam conta. Ele não tem sentido. Agora, quando o Banco Central chega e fala, ó, todos façam, eu estou obrigando, todo mundo faz. Então o que aconteceu? Os bancos gregos poderiam quebrar, então as pessoas queriam sacar o dinheiro delas, um pouquinho lá. Então o que o governo grego fez? Ele passou uma lei que não podia sacar o dinheiro, que você só podia sacar 60 euros por dia. Então sabe as suas economias que estão lá e elas não realmente existem num sistema de fraude criado pelos bancos em conluio com o Banco Central do governo para fraudar você e criar inflação? Sabe aquele seu dinheiro? Não. Não é teu, você não vai pegar, você não pode pegar ele. Tá passando uma lei e os banqueiros não vão te dar ele e quem protege os banqueiros são o governo. Não chame isso de capitalismo. Por favor. Isso se chama corporativismo ou
socialismo leve ou fascismo, se você quiser. Mas capitalismo de livre mercado, não é. Num livre mercado você não teria o governo, você não teria o Banco Central, você não teria reserva bancária fracionada, porque esses bancos quebrariam muito rápido. E este é o motivo por que Bitcoin ou moedas digitais são tão legais. Porque, primeiro, elas são suas, elas estão com você. Elas estão com você e tem uma quantidade fixa, ou uma quantidade que expande a uma taxa conhecida e controlada pelo código, de maneira descentralizada e não pelos criadores. Ah, mas Rafael, e se os criadores resolverem fazer uma palhaçada? Você manda eles a merda e vai usar uma outra moeda. E se a Bitcoin fizer alguma palhaçada? Bom, tem mais aí umas, dependendo de como você conta, 600 a 3 mil moedas digitais diferentes, e você pode ir para alguma outra delas que as pessoas vão aceitar. Tem várias moedas que estão dando certo agora e o governo não controla nenhuma delas. Então ela é sua, ela tem valor, ela tem uma quantidade restrita, tem moedas que tem quantidade, tipo, ó, tá aqui e acabou. A Bitcoin, ela tem uma quantidade que está agora em uns 14 milhões. E ela vai crescer até 21 milhões no infinito, digamos assim. Num ano muito distante. Mas você pode fazer a conta que vai ter, assim, um tempo útil 20 milhões. E não vai ter mais. Então não tem como inflacionar ela. As pessoas estão com elas. Se alguém falar, ah, não, eu vou comprar 1 milhão de Bitcoins aqui e tirar do mercado. Bom, então agora na prática o mercado tem 19 milhões. Dane-se. Você manipulou o mercado para nada. As pessoas ainda podem trocar essa moeda, que é escassa, não pode ser mais criada. Na verdade, é até melhor que ouro, no sentido que ouro você pode minerar mais. Bitcoin, uma hora vai bater num teto e não tem mais. Acabou. Então, você pode trocar aquilo entre pessoas de maneira descentralizada. O governo não controla aquilo. Ela é escassa, ela não tem como ser falsificada. Pô, é legal, né? Pô, e tem reserva bancária fracionada com Bitcoin? Não, ela é ela. Você não precisa ter um título para ela que pode ser fraudado. Ela é ela. Ah, é o que? É um dinheiro privatizado. É o dinheiro que o governo não pode interferir em reserva bancária fracionada. É um dinheiro que o governo não pode inflacionar ou perder valor ou bloquear de você. Ele não pode bloquear isso. O governo pode hoje ligar pro seu banco e falar, não deixa o cara sacar. O Luiz está indo aí sacar o dinheiro dele, proíbe. Deixa ele fora do banco. Ele pode fazer isso. Acontece frequentemente. Não tem como fazer isso com o Bitcoin. Se ela está com você, ela está com você e acabou. E qualquer outra moeda digital você pode pensar assim, a Bitcoin não tem exclusividade disso, várias delas estão desenvolvendo jeitos melhores e diferentes e mais anônimos, ou mais seguros, ou mais móveis, ou mais rápidos de fazer isso. E é legal isso. A lição final é, não confie no governo para fazer as coisas, sabe? Você sabe que eles não fazem o correio direito, por que você achou que o real ia ser uma coisa que presta? É claro, ele não te fala que o real não presta. Meio óbvio por quê, mas preste atenção. Cuidado com essas coisas e não confie no governo. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários. E esse vídeo é para substituir a anotação final, né? Eu fiz um vídeo eu já falei isso nesse vídeo, mas eu fiz um vídeo de por que a poupança não é segura. E nele eu cometi um erro de dizer que a gente tinha 250 milhões, não 250 bilhões de moeda impressa. O que foi um erro grave que eu pensei, tira esse vídeo, até porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo explicando melhor dinheiro de maneira geral, então por isso um substitui o outro. Várias pessoas acham que eu fui censurado ou alguma coisa, e não foi o caso. Calma, respira. Se fosse eu teria avisado, mas Tchau, tchau.